Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Paizinho, na tua presença, Senhor, que não venha eu a falar, mas o teu Espírito Santo, que eu apenas venha ser um instrumento em tuas mãos para alcançar como flecha corações de pessoas nesta manhã que necessitam da tua palavra, que necessita de um direcionamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está feliz com esse Deus? Ele tem sido bondoso contigo, com a tua casa? Tema de hoje, Santa Ceia. Deus colocou no meu coração uma palavra que eu já venho remoendo ela há uns 3 meses. E eu acho que chegou a hora de compartilhar com a igreja. A bondade de Deus e a sua vingança. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías 61. De 1 a 11, dá uma explanação do que Jesus veio fazer, um reflexo daquilo, qual seria a plataforma de Jesus. Ou seja, o planejamento do que ele iria executar e fazer aqui, quando vida. Mas vamos ler do 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativeiros, aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia. Isso aqui, Isaías, lá atrás, 750 anos antes da vinda de Jesus, através da revelação de Deus, já profetizava um direcionamento da vinda de Cristo à terra. E Jesus, depois que se apresentou, nasceu como homem, como eu e você, e chegou o tempo oportuno, ele chegou na sinagoga e abriu as escrituras e disse assim, recitou essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para levar as boas novas. Essa é a essência do que ele veio fazer. Boas novas quer dizer boas notícias, quer dizer evangelho. Quando falamos evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, está se referindo às boas novas, boas notícias. Algumas passagens na Bíblia que usam esse mesmo termo. Por exemplo, Romanos 1,16, a palavra de Deus diz assim: não me envergonho do evangelho, boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Galatas 3,8, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. É a mesma palavra. Também em Atos 20 e 24, que diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, nesses 3 textos que eu li, essas mesmas, a palavra evangelho, boas novas, e evangelho da graça, é a mesma palavra. Então, quando Jesus veio anunciar as boas novas, aqui
aqui a Bíblia nos dá esse entendimento de que tanto o Evangelho, boas novas e a graça estão completamente conectados. Estão na mesma essência. E quando ele fala assim, o ano da bondade do Senhor e o dia da sua vingança, isso quer dizer que é o mesmo dia. Muitas vezes quando lemos esse versículo, parece que esse dia da vingança está meio fora. Porque ele está falando de coisas bobas e de repente ele fala de vingança. E muitas vezes nós pensamos que essa vingança é contra nós. Deus vai se vingar de nós, pecadores, vai castigar. Mas não é isso que está querendo dizer o texto. Tudo isso aconteceu e concretizou em um único dia, o dia da cruz do Calvário. Ali se manifestou a bondade de Deus, o seu amor, em atitude, entregando o seu Filho unigênito. E de ali também se cumpriu a vingança do Senhor. Como assim? Vou explicar para você. Lá no início, quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e ali por um determinado momento, Satanás seduziu Adão. E esse pecou, desobedeceu uma ordem direta de Deus. E a palavra de Deus fala que ele se tornou inimigo de Deus. Não porque Adão quis, porque Adão tinha uma amizade legal com Deus. A palavra de Deus fala que toda manhã, final de tarde, o Senhor vinha passear pelo jardim. E ali mantinha sua comunhão com a sua criação, com Adão, com Eva. Mas a partir desse ato de desobediência, fala que se tornou inimigo de Deus. Não porque ele quis, mas porque foi sujeitado a essa inimizade. Foi uma consequência. O que eu estou querendo dizer, o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar para você, Deus em momento nenhum se apartou da raça humana. Em momento nenhum Deus se apartou. Foi a humanidade que se afastou de Deus. Deus nunca deixou de ser pai. Mas a humanidade que, por causa desse desdobramento, por causa dessa consequência, dessa sujeição, a humanidade, deixou de ser filho, tornando somente criação. Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías 53:6. Todos nós, como ovelhas, separados de Deus. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então aqui a palavra de Deus está falando que cada um tomou o seu próprio caminho debaixo dessa sujeição do pecado e da desobediência. Em Colossenses 1:21 fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Pela sujeição estávamos separados da presença de Deus. Mas aonde que estava o problema que se deu o entendimento que se tornamos inimigos de Deus? Na mente. Então, ou seja, não foi Deus que criou uma inimizade, mas o ser humano colocou na cabeça que por ele ter uma desobediência e estar debaixo de uma maldição, automaticamente ele se tornou inimigo de Deus, na mente do ser humano. Mas em momento nenhum você vai escutar na Bíblia que Deus se virou as costas para a sua criação. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O pecado separou a humanidade de Deus. E o ser humano não precisou perder tudo. Não precisou perder tudo. Somente uma coisa foi o suficiente: a herança. A herança.
Perdemos a herança de Deus e adquirimos a herança do pecado. A raça humana se tornou órfã. Muitas vezes nós temos o entendimento de órfão, aquele que perdeu o pai. Não é assim? Eu sou órfão de pai, de mãe. Mas na Bíblia dá uma outra referência. A Bíblia, quando se trata de órfão, órfão na Bíblia, ela quer dizer destituído. Não é quem perdeu um pai, é quem perdeu uma posição. Então o ser humano ficou órfão de pai, de Deus. Não porque Deus deixou de ser pai, mas porque ele foi destituído. Ele foi sujeitado ao pecado. Quem está comigo aqui? Órfão na Bíblia significa perda, abandono, isolado, escravo, cheio de jugo pesado. Devido a uma sujeição que nem foi escolha nossa, foi o nosso antepassado, cabeça de raça, Adão, sujeitamos a uma orfandade. Deus não deixou de ser pai, mas nós fomos destituídos. A humanidade passou então a ter perdas, sentimento de abandono, de isolado, sozinho, escravidão, cheio de jugo pesado nas suas costas. A descendência humana perdeu tudo sem culpa. Porque foi pela desobediência de um só, diz a palavra do Senhor. Entrou o pecado e o pecado alcançou todos. E todos estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Pecamos porque somos pecadores. Por herança e não por opção. Não, mas espera aí, hoje, não, isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, porque nós já estamos debaixo da natureza pecaminosa, porque já estamos sujeitos, essa carga já vem com o ser humano, entende? Então nós não tivemos a opção de escolha de continuar uma santidade como teve Adão. Adão sim teve a sua escolha e foi iludido e fez um ato contrário. Como diz a palavra do Senhor, através de um só homem entrou o pecado no mundo, mas também através de um só homem veio a restauração, a salvação, a reconexão com Deus. Não possuímos o demérito do pecado, porém nem o mérito da graça. Ou seja, somos consequências de uma escolha lá atrás. Como muitas vezes na nossa vida somos consequências de escolhas erradas, talvez de nossos pais. Mas esse demérito do pecado não está imputado, digamos, de uma certa forma, sobre nós. Porque não temos opções de escolhas. Nós temos uma natureza pecaminosa e temos que lutar com ela diariamente. Mas não era assim essa natureza pecaminosa, entende? Não era assim no começo. Ficou assim por causa da desobediência. Então não temos o demérito do pecado, mas também não temos o mérito da graça, porque a graça é um favor imerecido da parte de Deus para conosco. Uma atitude de amor que nos religa com Ele novamente. Então perdemos tudo sem culpa e recebemos tudo sem mérito algum. E é sobre esse mérito, esse fato de não ter mérito algum, essa boa nova que está falando, se tratando esse texto. Andávamos sem identidade, sem paternidade de Deus, destituídos. Ou seja, você só vai saber quem você é quando você ter entendimento de quem é Deus. E se você não tem entendimento de quem é Deus, você vive sem identidade. Essa paternidade de Deus nunca deixou de
de existir. Mas o ser humano que afastou o seu coração da presença de Deus e na sua mente pensa que se tornou inimigo de Deus por causa dos seus erros, das suas falhas. Tanto é que quando você, o ser humano, ele quer medir Deus, ele mede com os seus próprios olhos, com os olhos naturais do homem. E esse olhar do homem é um olhar caído, é um olhar destituído. Então nós medimos Deus nas nossas condições de pecador. E se vê Ele como inimigo muitas vezes. Mas Deus, quando olha para você, não olha com esse olhar humano, Ele olha com o olhar de Pai. Deus continua olhando para você com um olhar paterno. Mas nós queremos olhar para Deus com esse olhar de pessoas frustradas, caídas, sujeitas ao erro e pecado, e na nossa mente inimigo de Deus. Pensa que Deus está lá longe, e Deus está falando para você nessa manhã: eu sou mesmo, eu estou perto, eu não deixei de ser pai. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, estão separados, caídos, longe, afastados da glória de Deus, por causa do pecado. Então, em Isaías 61, qual é a ideia desse texto? Jesus veio restituir o que se perdeu. Diz assim: Ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da sua vingança, com um propósito. Qual propósito? Consolar todos aqueles que andam tristes, e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalho de justiça. Carvalho é uma árvore de justiça, plantio do Senhor, plantação do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Então, ou seja, você é como uma árvore para Deus, uma árvore de justiça, e o seu fruto será a manifestação da glória de Deus. Vamos entender o que é justiça? Está falando que aqui somos um carvalho de justiça, somos uma árvore de justiça. Justiça nada mais é reposição, redirecionamento, reposicionamento. Espera lá, o pecado ele destitui, remove, mas a justiça de Deus realinha, coloca novamente, reposiciona. O pecado te destituiu da presença de Deus, mas a justiça de Deus te reposiciona na sua original posição. E é isso que Jesus veio fazer, te colocar no lugar que era de início, te reposicionando para o seu lugar de posição. Qual que é o lugar de posição? De filho. De filho. Olha só, a última maldição na lei, lá em Deuteronômio 26, 28, fala assim: sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Ou seja, uma maldição, a última maldição aqui, tratado lá das bênçãos de maldição em Deuteronômio 28. E qual é essa maldição? Fala sobre herança. Você será destituído, não terá sua herança. Essa é a última maldição. Mas aí veio Jesus Cristo e faz a intervenção, como está lá em Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Da maldição. Qual é a maldição da lei? Essa destituição da herança. Ele veio e nos redimiu disso, quando se tornou maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele faz essa intervenção, mas não para por aí. Ele faz a intervenção e te reposiciona de volta no seu devido lugar, como está escrito em 2 Coríntios 5:19. Ele
ele cancelou o registro que estava lá te acusando contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Então, ou seja, o castigo que estava sobre si, ele tomou para ele. A culpa que era para você pagar, ele foi lá e pagou. A dívida que você tinha, que é aqui da lei dessa herança, ele foi lá e pagou. Gravou na cruz. E ele continua, segundo Colossenses 2:14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz, como eu falei. Mas de outro modo, aqui ó, 2 Coríntios 5:18, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo, não levando em conta o pecado dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Jesus Cristo veio e fez essa intermediação, trazendo a reconciliação entre os homens que estavam destituídos, caídos, afastados, inimigos de Deus. Fez essa reconciliação, tornando de volta os céus abertos para a humanidade através de Cristo Jesus. Então na cruz, Jesus Cristo fez algumas coisas. O que ele fez? Proclamou o ano da bondade do Senhor. E ali fez também o dia da sua vingança ao nosso Deus. Essa vingança não era contra nós, mas sim por nós. O que ele fez? Ele vingou essa situação, nos reposicionando de volta na posição original. Ele se vingou, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e nos reconciliou com Deus. Essas eram as boas novas que ele estava anunciando. Através da cruz passamos a ser chamados de filhos. É através da cruz de Cristo que somos considerados filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. É preciso entender uma coisa. Entender essa expressão desse amor de Deus. É aqui que está o detalhe. É aqui que entra essa bondade de Deus que muitas vezes nós não entendemos. É preciso entender a expressão de Deus. Se você não souber quem Deus é, você nunca saberá quem você é. O amor cura, mas um amor com uma atitude. O amor por si só não cura, é uma palavra, mas uma atitude de amor gera restauração, gera vida, gera restauração, gera cura. É a expressão do amor. Como a palavra de Deus vem falando. Porque Deus, Pai, amou o mundo. Expressão de tal maneira que fez uma atitude, entregou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, seja reconciliado com Deus novamente. E é reposicionado na posição de filho. É uma atitude com amor. É preciso expressar essa atitude. É preciso expressar esse amor. Deus se expressou da melhor maneira, entregando o que tinha de mais precioso. Entenda uma coisa, o que Jesus veio revelar ao mundo. Olha só como é importante isso. A palavra de Deus fala que em João 17:6, Jesus está falando assim, ó: eu revelarei o teu nome àqueles que deste do mundo. Eu vou revelar o teu nome, todos aqueles que o Senhor me deste aqui no mundo. Então Jesus está falando que ele vai revelar o nome. Mas que nome é esse? Todo mundo sabia que era Jeová Jireh, Jeová Rafá, do Deus que provê, o Deus que cura. Os nomes, todos sabiam. E até mesmo um nome incitável, né, segundo eles, que é o que a gente, na tradução nossa, o que mais aproxima Jeová, Yahvé, Yahweh, alguma coisa nesse sentido. Aí todo mundo pensa que Jesus veio revelar esse nome, quem é? Mas Jesus veio revelar o verdadeiro nome de Deus, aquele que ele nunca deixou de ser. Como por exemplo, em Mateus 6:9 diz assim, ó, portanto, ore assim: Pai
nosso que estais no céu. Pai nosso. Você sabia que, olha só que interessante, Jesus veio revelar esse nome, que é o nome de Pai. Você sabia que houve um grande alvoroço quando Jesus começou a falar essas palavras? Porque os judeus tinham Deus como Deus, mas não como Pai. Era uma relação de muita reverência. Deus lá na sua santidade e o ser humano aqui. Uma mente de quem está destituída. Mas Jesus veio fazer o quê? Aproximar. Ei, Ele não é só Deus, Ele é Pai. É Pai amoroso. É Pai que cuida, que zela. E Jesus, em seus discursos, Ele falava: ei, vocês estão ansiosos, preocupados com a vida, mas preste bem atenção. Olha só para os lírios do vale, a sua beleza. Nem Salomão, com toda a sua glória, a sua riqueza, se vestiu tão bem assim. Por quê? Porque o Pai é quem cuida deles. Olha os passarinhos, roda para lá e para cá, não produz nem nada, mas a bondade do Pai gera o fruto e eles se alimentam. E Deus cuida, e Pai cuida. Se vós que sois homens maus sabe dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai não fará coisas melhores? E Jesus começou a introduzir esse discurso de Pai, que Deus é Pai. E olha só o que Gálatas 6 nos fala, 4:6. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele clamamos: Abba, Pai. Aí já não é mais Pai. Abba, Pai, quer dizer paizinho. Paizinho querido. Mais íntimo ainda. Mais próximo. Quem está comigo aqui? Deus não é somente um Deus que criou os céus e a terra, o universo, e colocou você nele para se virar. Se vira aí, estou ocupado. É filho, ele é pai. E Jesus veio trazer intimidade. O Espírito Santo veio para trazer intimidade. Entenda uma coisa. Jesus, quando chegou o seu momento, ele foi na beira do rio para ser batizado por João Batista. Ao ser batizado, uma voz do céu falou em alto e bom som: este é o meu Filho amado, em quem me dá muita alegria, em quem me compraz. Saindo dali, desse momento, esplendor no qual Deus Pai testifica que esse é o meu Filho amado. Para onde Jesus foi? Levado pelo Espírito Santo ao deserto. Chegando no deserto, qual é a primeira tentação de Satanás? Mateus 17, 3:17. Aliás, Mateus 4:3. O tentador veio e lhe disse: se tu és filho de Deus, ordena essas pedras que faça isso ou faça aquilo outro. Um ato seguindo do outro. Lá no batismo, no início do seu ministério, o Pai testifica: este é meu Filho amado. Mas Satanás, ele quer te confrontar a todo instante, falando: tu és mesmo filho? Tu és mesmo filho de Deus? Será que tu és filho de Deus? E deixa eu te falar uma coisa.
palavra de Deus fala que nós estamos em Cristo Jesus. E nós agimos por meio dele, para ele, para todas as coisas. E o Espírito Santo está em nós e testifica em nosso coração que nós estamos em Deus, que somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então entenda, Paulo vem dizendo que a mesma unção que estava sobre Jesus também está sobre nós. Como assim? Nesse dia do batismo depois dessa voz, veio o Espírito Santo sobre ele. E o mesmo Espírito Santo desceu sobre nós, a igreja, no dia do Pentecostes. É a mesma essência, é a mesma unção. Então, ali quando Deus testificava que Jesus Cristo é o Filho amado, hoje o Deus Pai testifica que tu és o Filho amado. Mas da mesma forma, como Cristo, Deus Pai testifica que tu és Filho amado, da mesma forma como Satanás tentou a Jesus, tu és mesmo filho, ele também tenta você diariamente. Diariamente ele tenta criar dúvida no seu coração. Será que tu és filho mesmo? Não está meio esquecidinho não? Tô achando que Deus não está olhando para você. Ei, mas Deus manda te dizer, tu és filho amado, gerado em amor, comprado com precioso sangue. Entenda uma coisa, a plenitude da cura está em saber que somos amados. O amor cura, o amor em atitudes cura, em expressão. E essa plenitude da cura está em sabermos que somos amados. Essa expressão, essa atitude, é o amor de Deus que cura. O entendimento de que Deus não é somente Deus, mas sim um paizinho querido, traz alívio, traz refrigério para a alma, traz cura. Mas sabe o que acontece? É que nós temos referência humana de Deus, porque a gente faz uma associação da nossa criação paterna. Nós traz referência de como fomos criados pelos nossos pais e leva essa referência para Deus. Mas nós, seres humanos, estamos debaixo de um erro, de um desvio de conduta. E muitas vezes, querendo fazer o que é certo, não conseguem fazer o certo. E muitas vezes acaba não sendo um bom exemplo para os nossos filhos. Ou os nossos pais não foram para nós, né? Vice-versa. Então muitas vezes essa referência de pai constrange e limita a sua intimidade com Deus. Mas Deus manda te dizer nessa manhã, o meu amor te cura. Eu não sou homem, eu sou o teu pai que te gerei. Eu que te conheço desde o ventre da tua mãe quando estava sendo formado. Eu que te dei um nome e determinei os seus dias. E eu zelo, cuido de cada um de vocês. O amor de Deus, Pai, não pode ser considerado, muitas vezes confrontado, tendo como semelhança o amor de um pai e de uma mãe. Não se esqueça disso. Satanás, ele gosta de te afrontar nisso. Perdemos a referência de paternidade pelas atitudes humanas errantes. Mas Deus Pai está acima disso. Jesus recebeu esse testemunho do Pai. Tu és meu filho amado. E Satanás traz essa condenação todos os dias. Se tu és filho mesmo, será que é? Jesus veio para nos lembrar de que Deus, de maneira correta, lembrarmos de Deus de uma maneira correta. Jesus usa o termo, olha, Pai. Jesus no seu ministério, ele usa o termo Pai. Pai nosso, vosso Pai, 110 vezes. 110 vezes registrado nas Escrituras Sagradas, no Evangelho. Jesus usou esse termo Pai. Somente em uma ocasião, Jesus chamou Deus de Deus, que foi lá na cruz.
em um determinado momento, onde ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em toda a sua trajetória, o único momento que ele chamou Deus de Deus foi naquele momento. E um momento especial e crucial, no qual ali Jesus estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, aonde ele, como ser humano, se encheu de pecado e Deus teve que se afastar dele. E Jesus, como homem, ele sentiu: meu Deus, por que me desamparaste? Mas foi por um momento necessário Deus Pai virar as costas para se cumprir, para se cravar na cruz. O preço foi pago. Foi necessário. Mas em todos os outros momentos era Pai, vosso Pai, Paizinho. Expressão de intimidade, de achego. Cremos no poder de Deus para trazer, para fazer. Cremos que Deus é poderoso, que Deus faz. Mas muitas vezes duvidamos da bondade de Deus em merecer o que Deus faz. Entende? Isso é um pensamento de distanciamento, de longitude, de que você está aqui sabendo que Deus é poderoso para fazer, mas Ele está lá longe, intocável. Satanás implantou isso na mente da igreja, que Deus está longe, Ele é poderoso para fazer, mas que está longe, inatingível, inalcançável. Isso gera aquela tentação, né? Tu és mesmo filho, hein? Ele está longe demais para te ouvir. Ele está longe demais para te curar. Ele está longe demais para te dar atenção. Isso vai gerando em nosso coração uma barreira, uma incredulidade. E talvez Deus é poderoso para fazer, mas não para me alcançar. Entende? Quem está comigo aqui? Isso é mentira do inferno. Porque o inferno não quer que você prove do amor de Deus. Deus não está longe. Ele é poderoso para fazer, mas Ele está do seu lado. E a bondade de Deus está a seu favor. Isso traz o sentimento de solidão, de rejeitado, de abandonado. Mas isso é por causa da nossa mente pecaminosa, que não entendeu quem Deus é. Você precisa entender quem Deus é. Porque quando você entender quem realmente Deus é, você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Rapaz, a palavra de Deus fala que Jesus, depois de tudo que Ele fez, Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome. E deu toda a autoridade. Toda a autoridade está em Cristo Jesus. E Ele, ao subir aos céus, reservou bênçãos para nós, bênçãos espirituais, para compartilhar conosco. Mas como você vai usufruir dessas bênçãos conquistadas por Jesus, se você não sabe quem é teu Deus? Se você não sabe, não entende quem Ele é. Se você não sabe quem Ele é, você não sabe quem você é. Você precisa descobrir a sua identidade. E a sua identidade está revelada em Cristo Jesus. Você precisa buscar Ele, você precisa entender isso. E muitas coisas serão desbloqueadas na sua vida.
A sua vida muitas vezes está bloqueada por falta desse entendimento. A palavra de Deus diz: o meu povo sofre, perece por falta de conhecimento. Romanos 2:4. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. É a bondade de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele gera em nós um arrependimento. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque Cristo te libertou. Mas o pecado só não terá domínio quando você entender que Jesus te libertou, cara. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque Ele já resolveu essa parada para você. Ele já resolveu essa parada para você. E para terminar, Salmos 90:14 diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, Paizinho, para que cantemos de júbilo, de alegria, e nos alegremos todos os nossos dias por causa dessa bondade. Que a bondade do Senhor te alcance no dia de hoje, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas a Ele.